Olá, alunos. Na aula passada a gente trabalhou sobre a financiarização do capital. A gente falou sobre capital real e capital fictício, né? A relação do que é real, que é produzido por uma empresa, e a relação do que é projetado nas bolsas, né, de valores a respeito daquela empresa, os ganhos, né? Então a gente falou sobre capital fictício. E nesta aula a gente vai trabalhar sobre o tópico da página 189, modernidade e pós-modernidade. O que vem a ser a modernidade? É o período histórico que está entre o século XVII e o século XVIII, né? Ali as ideias iluministas, que a gente trabalhou tanto em filosofia, né? Então, há essa relação da modernidade neste período. Então, a modernidade ela é característica pelo quê? Pela a retomada do conhecimento, a busca pelo conhecimento, conhecimento técnico-científico, né? O homem no centro desse processo, o antropocentrismo. Então, ele busca a autonomia, essa liberdade do homem, a questão do homem dominar a natureza. Então, essas ideias, né, nesse período da modernidade era bem favorecida no sentido de que era uma retomada dos ideais da busca do conhecimento, do ser humano estar no centro, devido à crise religiosa, a questão da religião querer impor os valores e impedir o progresso científico e tecnológico. Então, houve um embate muito grande com relação ao conhecimento científico e os conhecimentos dogmáticos ligados à religião, principalmente à Igreja Católica, né, que tinha o monopólio do conhecimento, né? Ela determinava o que era certo, o que era errado, quais eram as leituras que poderiam ser lidas, né? Havia esse monopólio do conhecimento. Então, com base nisso, esse progresso do conhecimento científico e tecnológico permitiu a estruturação e emancipação do homem com relação à natureza, né? Então, os ideais iluministas, a ideia iluminista buscava esse domínio da natureza, do homem sobre a natureza, do conhecimento científico para dominar a natureza, né? Você buscar esse progresso científico para dominar a natureza. Havia essa relação, o antropocentrismo, o homem no centro de tudo. Então, a ciência e a razão eram os princípios que geriam esse ideal iluminista. Então vamos lembrar dos autores iluministas. A gente pode falar de Francis Bacon, pode falar sobre Thomas Hobbes, a gente pode falar sobre diversos outros autores, né, que viviam entre o século XVII e o século XVIII. Né? Então eles são um marco para essa modernidade. E essa ideia de modernidade, esses ideais da modernidade, ainda perduram até hoje, né? Se a gente pensar nas escolas técnicas, pensar nas ideias sobre progresso relacionado a determinados partidos, né? Progresso científico e tecnológico, quem nunca viu um discurso a respeito disso, né? Um candidato à presidência, um candidato a Estado, falar sobre vamos incentivar a ciência e a tecnologia no nosso país, promover incentivo a escolas técnicas, escolas de engenharia no país, né, para aumentar o progresso científico e tecnológico. Mas, contudo, há uma relação que traz pontos positivos e pontos negativos. O homem não conseguiu dominar a natureza em si. A gente não conseguiu. A gente explora muito a natureza, os recursos. Contudo, há diversas crises no nosso meio social, socioambiental, né, por assim dizer. Quando eu falo socioambiental, é no sentido que o homem faz parte do meio ambiente, do planeta, né? Então, o progresso científico também trouxe problemas, né? Os recursos minerais vão acabar um dia. O petróleo que a gente utiliza como fonte de combustível para nossos carros, né? A gasolina, né, que é através do refinamento do petróleo, né? O diesel faz parte de um recurso que irá acabar com o tempo.
Então há diversas questões que trazem problemas. O conhecimento científico ele não abarcou. Desculpem. O conhecimento científico não abarcou esse controle da natureza. A gente acha que a gente controla a natureza em parte, né? A gente tem a tecnologia, mas a gente não conseguiu ainda se adaptar para quando faltar os recursos minerais que a gente utiliza na produção de inúmeros bens, né, que a gente tem em nossas casas, em nossos carros. Então a gente tem que pensar, o ser humano tem que pensar esse progresso científico de outra forma. Pensar através de uma via da sustentabilidade. Como é que o ser humano vai se sustentar? Como é que o ser humano vai progredir? Como é que o ser humano vai se adaptar quando faltar recursos de inúmeras ordens, né, para a produção de determinadas mercadorias, né? Então, se há escassez de um determinado recurso, o capitalismo também uma hora vai quebrar, porque como é que eu vou produzir mercadorias se eu não tenho recursos minerais, recursos materiais para fazer aquele produto? Então, o ser humano tem que pensar nisso. Então, quando a gente fala sobre nesse tópico modernidade e pós-modernidade, também tem a relação da pós-modernidade. Tem um outro conceito que remete ao quê? Se o moderno estava ligado ao conhecimento científico e tecnológico, ligado a questões da razão em si, né, do pensamento racional, do progresso da ciência em si, esse pós-modernismo, por assim dizer, né, a pós-modernidade está relacionada a questões não universalizantes e homogeneizantes como a modernidade, porque a modernidade ela buscava o quê? Uma universalização da ciência, como a ciência fosse o centro do universo, o homem fosse o centro do universo e a ciência era o meio que o homem faria com que faria, era o mecanismo no caso de o homem serviria no caso como modelo para tudo, né? Para o homem usar em todas as questões sociais e utilizar isso como ferramenta para adquirir um meio de avançar, né? Então serviria como uma base para todos os povos, todas as nações. Então, a ciência é uma forma de homogeneização, por assim dizer, da humanidade, né? Então ela busca procura homogeneizar a história do ser humano, né? Buscar ideias, como se diz, para explicar todo o processo de desenvolvimento das sociedades humanas, né? E não é por aí, né? Cada sociedade se desenvolve de uma forma diferente. Só um minutinho, pessoal. Deu um lapso aqui de memória. E o pós-modernismo ele privilegia outras questões. Ele privilegia outras questões, as diferenças, né? Fala sobre busca a questão da identidade étnica, identidade racial, identidade racial, questões do homossexualismo, as questões da cultura, das culturas, né? Das culturas, busca também valores que vão de encontro em oposição aos valores universalizantes e totalizantes, né, da modernidade. Ele procura reconhecer a subjetividade do ser humano, né, as diferenças. Então, o pós-modernismo, os autores pós-modernos, na sociologia, eles buscam isso, buscam perceber as diferenças no meio social, né? Como é que aquela etnia se desenvolveu, aquelas ideias, né? Então, o conceito de identidade étnica que a gente estudou no segundo, terceiro bimestre é uma relação são ideias relacionadas ao pós-modernismo. A questão da identidade de gênero,
a questão das relações de gênero entre homem e mulher, que a gente estudou no bimestre passado, são estudos relacionados ao pós-modernismo, né, na sociologia. Então, a ideia das feministas, as ideias de o homem ser relacionado ao ambiente profissional, ao do trabalho, da produção, né, do capital, e a mulher ser ligada às ideias de geração biológica, né, a questão da mulher ser a reprodutora, né, de ter os filhos dos homens, a mulher está ligada à esfera da vida privada, né, da criação dos filhos, da amamentação. Então essas ideias de estudo dos gêneros, que a gente estudou no bimestre passado, sobre esses estudos de gênero, as diferenças criadas no meio social, são categorias sociais, segundo alguns autores, né, que a gente trabalhou algumas autoras do bimestre passado, né, são ideias ligadas ao pós-modernismo. Então as ideias feministas de algumas autoras, algumas sociólogas, estão ligadas ao pós-modernismo. Então a raça, a etnia, o gênero, o sexo, né, as questões territoriais estão relacionadas ao pós-modernismo. Então é basicamente isso, né? Na próxima aula a gente continua falando sobre as ideias de Anthony Giddens e David Harvey, né? A gente vai falar um pouco mais sobre esses autores. É apenas uma introdução a esse conhecimento. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Desculpem algum lapso de memória. Eu não gosto de estar editando vídeo, né? Eu tento fazer o mais espontâneo possível e às vezes foge alguma coisa. Eu acabo sendo redundante, repetindo alguma coisa, né? Então, fiquem com Deus e até a próxima aula.